Gostaria de saudar todos os examinadores e examinadoras da banca do nosso concurso, saudar também os nossos secretários, Dr. João Medeiros e Kátia Suzane, agradecer o empenho e o profissionalismo e a competência dos nossos servidores que dão suporte a esse concurso, agradecer também a assistência, né, a assistência presencial, contando com a apresentadora Bruna, promotora de justiça, e mais 2 pessoas que se inscreveram previamente para aqui estarem. Agradecer penhoradamente mais uma vez o nosso departamento médico, né, que não tem medido esforços para trazer segurança para todos nós aqui, segurança sanitária, para a saúde dos membros da banca, servidores, promotores e candidatos, e aqueles que estão assistindo também. Saudar os 5 candidatos e candidatas que serão examinados hoje, né, pela ordem de arguição, os doutores Daniel Augusto de Camargo Lima Campos, doutor Caio César Ferreira, doutora Sara Gonçalves Bretas, doutor Tiago Diniz Moura e doutor Júlio Maciel Cordeiro. Nós vamos iniciar propriamente os trabalhos. Eu peço ao apoio que promova o sorteio do ponto que será comum aos 5 candidatos nesta tarde. Por gentileza. Ponto número 3. Ponto número 3. Então, feito o sorteio, eu agradeço a presença dos outros candidatos que não serão arguidos. Os senhores e a senhora, por favor, queiram comparecer à sala onde vão aguardar cada qual a sua vez de ser examinados. Eu gostaria de solicitar ao doutor Daniel Augusto que lesse o documento que se encontra na sua frente, que é o ponto número 3, e logo em seguida o senhor assine-o, por favor. Excelência, no grupo 1 do processo legislativo, atos administrativos e atividade administrativa, democracia representativa, propaganda eleitoral, fake news, liberdade artística e de imprensa, repercussão na esfera penal, persecução penal, iniciativa e presidência do procedimento investigativo, investigação judicial eleitoral, abuso do poder político e econômico, efeitos da decisão judicial na AIG, possibilidade de descumprimento. Grupo 2. Número 1. Princípios penais fundamentais, teoria da conduta, ação e omissão, aspectos penais da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei 11.101 de 2005 e 12.984 de 2014. Prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. Grupo 3. Direito de família, relações familiares na contemporaneidade, recurso especial e recurso extraordinário. Grupo 4. Biomas do Cerrado, proteção de veredas, tutela processual coletiva no Código de Defesa do Consumidor, ação coletiva para reparação de danos a direitos individuais homogêneos dos consumidores. Lei 8.078 de 90. Por gentileza, o senhor poderia assinar o documento? Muito obrigado. A presidência informa a ordem da arguição. Todas as provas, desde o primeiro dia até o último, tem essa sequência. Em primeiro lugar, o grupo temático 3, Direito Civil e Direito Processual Civil. Na sequência, o grupo temático 4, Direito Material Coletivo e Direito Processual Coletivo. Depois, o grupo temático número 1, Direito Público, de um modo geral, constitucional, eleitoral, tributário, administrativo e teoria geral do Ministério Público. E, por fim, o grupo temático número 2, Penal, Criminologia e Processo Penal.
regra geral, os examinadores estão examinando aqui presencialmente, mas há a possibilidade também, em alguns casos específicos, da arguição ser por videoconferência, em tempo real. Nós vamos iniciar com o Direito Civil, grupo temático número 3. Eu indago o doutor Geraldo e a doutora Joseli, pelo ponto sorteado, quem fará a arguição por Direito Civil? Doutor Toné, hoje fica a cargo da doutora Joseli a arguição. Perfeito. Então, iniciará a doutora Joseli e, na sequência, os dignos membros da OAB, os doutores Adriano Cardoso e Leonardo Beraldo. Por gentileza, doutor Joseli, e cada grupo tem o tempo estimado de 20 minutos para promover a sua arguição. Um pouco mais, um pouco menos, não é um tempo absoluto, mas, no geral, os grupos estão sendo fiéis a esse tempo estimado, de modo que esse tempo tem sido observado. Então, com essas considerações, e já também chamando, mais uma vez, a colaboração do doutor Geraldo Martins, né, para exercer a presidência interina durante os meus afastamentos. Daqui a pouco eu terei que... Com muita honra, viu? Muito obrigado, doutor Geraldo. Daqui a pouco eu terei que presidir a reunião do Conselho Superior do Ministério Público. Temos uma pauta muito extensa, uma intensa movimentação da carreira na capital, em todo o estado, no interior, muitas promoções e remoções sendo votadas, e expedientes normais do Conselho, como análise de estágios probatórios e outras matérias da competência daquele importante colegiado. Então, com essas considerações, eu passo a palavra para a doutora Joseli. E tenham todos uma boa tarde. Desejo também ao doutor Daniel uma boa sorte. Tenha calma, procure confirmar o excelente trabalho que o senhor tem feito até aqui. Obrigado pelas palavras, excelência. Pois não, doutora Joseli. Boa tarde ao nosso Procurador-Geral de Justiça, a quem eu saúdo todos os membros dessa banca, os nossos servidores, todos os que nos assistem. Boa tarde, doutor Daniel. Nosso ponto, como o senhor já viu, é sobre direito de família na contemporaneidade. Tudo bem? O senhor me ouve bem? Perfeitamente, excelência. O senhor sabe muito bem das mudanças impostas, né, aos arranjos familiares por conta... Só um minutinho, por favor. Desculpa. O senhor sabe das mudanças que nós temos assistido a respeito dos arranjos familiares após a Constituição de 88, que reconheceu, naquela época já significava um avanço considerável da realidade brasileira, muito ainda vinculada ao determinismo biológico, ao arranjo do patriarcado em volta da acumulação, né, e muito matrimonializada ainda. O senhor sabe que as famílias matrimoniais não representam mais a maioria dos arranjos familiares desse país. Segundo o IBGE, há 19 relações de parentesco consideradas no último censo. Diante disso, né, desse reconhecimento dos arranjos familiares, dessa realidade que vivia escondida, né, por um sistema jurídico muitas vezes que atende a interesse de muitos, não de muitos, mas da maioria que determina muitas vezes o processo legislativo, eu gostaria que o senhor falasse sobre os princípios que o senhor considera mais importantes para essa realidade, pelo menos 3, 4 princípios sobre o direito de família, que reconhecem bem essas possibilidades, hoje já reconhecidas pela doutrina e pela jurisprudência. Por favor. Excelência, boa tarde. Um dos princípios que se destaca nessa possibilidade dos arranjos familiares sem a ingerência do Estado é o princípio da autonomia familiar. A família, de acordo com a Constituição, ela tem a sua independência nas formas como ela se organiza, relações com os filhos, e a família, então, ela não pode ser colocada de forma posta pelo Estado. A Constituição de 88 já trouxe arranjo diverso, como a união estável, mas ainda era necessário maiores avanços, sobretudo com relação a figura da família tradicional como sendo a união entre homens e mulheres. E aí, portanto, a evolução no direito da família caminhou
para um reconhecimento na celebração de outras formas de casamento, respeitando, sobretudo, a liberdade dos indivíduos. Então, uniões relacionadas a casais homoafetivos, que depois possibilitou conversão em casamento, e depois ainda a liberdade de casamento, independentemente da união estável, e a equiparação, que mais se destaca atualmente, recentemente, o reconhecimento de que a união estável ela se equipara, ao menos em direitos sucessórios, com relação ao cônjuge, a equiparação entre companheiro e cônjuge. Outro princípio que se destaca com relação ao direito da família é o direito da solidariedade. O principal aspecto a ser observado nos arranjos familiares é a reciprocidade com relação ao afeto, às necessidades dos indivíduos dentro desta família e, portanto, merece um reconhecimento independentemente dos arranjos que, historicamente, como Vossa Excelência destacou, tinham um aspecto patriarcal. Hoje, a jurisprudência admite até mesmo arranjos familiares sem a figura de um pai, de uma mãe, como a família anaparental, constituída por 2 irmãos que resolvem adotar uma criança, conforme já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça. Então, esses são os aspectos que me recordam de mais relevância, Excelência, nessa evolução relacionada ao direito da família. O senhor reconhece que o afeto ou a afetividade é um princípio também ou não? Sim, Excelência. O princípio do afeto é um dos princípios basilares que se destacam no direito da família. É por meio desse princípio que se reconhece a possibilidade de arranjos que priorizam o direito do afeto, sobretudo no tocante à adoção, princípio que adveio da Convenção de Direito das Crianças de 89, do melhor benefício para a criança, justifica e necessita esses arranjos familiares diversos do que se verificou tradicionalmente, sobretudo antes do advento da Constituição Federal de 88. Entendi. O senhor, já que o senhor considera, né, assim, como parte relevante da doutrina a respeito do direito de família, o afeto como um princípio, a afetividade como um princípio, eu gostaria que o senhor falasse, então, também abordasse um pouco a questão do entendimento do STJ a respeito do abandono afetivo, né? Como que tem sido interpretado, que avanço nós temos tido com relação ao abandono afetivo e as ações de responsabilização, por favor. Excelência, um dos aspectos relevantes na jurisprudência com relação ao abandono afetivo é possibilitar o reconhecimento da multiparentalidade, principalmente para fins sucessórios. Então, é possível, ainda que haja o abandono afetivo, que o filho possa ser reconhecido mesmo em relação ao pai, ao pai ou à mãe, que já houve alienação com relação à figura paterna ou materna. Desculpa, só um minuto, por favor. Eu só queria saber do senhor como é que tem sido enfrentado, que avanço nós temos tido na questão da indenização por abandono afetivo. Certo, Excelência. Que marcos nós temos a respeito disso? O abandono afetivo, a jurisprudência admite o reconhecimento do dano material relacionado ao dano afetivo, e há uma divergência com relação à possibilidade ou não do reconhecimento do dano material. É uma situação que encontra divergência, mas a possibilidade do reconhecimento do dano material em situações de abandono afetivo já foi muito bem sedimentada na jurisprudência pelo Superior Tribunal de Justiça. E o dano moral? Excelência, o dano moral, pelo que me recordo, não... Excelência, o dano moral... Excelência, pelo que eu me lembro, há um questionamento sobre o dano moral. Ainda o Superior Tribunal de Justiça, pelo que me recordo, não admite o dano moral, Excelência. Entendi. O senhor
reconhecendo como um princípio o afeto, o senhor consegue vislumbrar que um desdobramento disso é a exclusão do sobrenome paterno em caso de abandono afetivo? O senhor consegue... A que o senhor atribui essa possibilidade? Quer dizer, o mesmo sistema jurídico que não reconhece a possibilidade de indenizar, reconhece que o abandono afetivo pode levar à exclusão dos apelidos parentais. Sim, Excelência. Essa é uma dos consecutários para o filho poder, de forma integral, reconhecer a sua filiação afetiva àquela sua família que realmente se constituiu com base no princípio do afeto e não com relação ao pai, ao pai ou à mãe que praticou este abandono. Então, estigmatizar o filho permanecendo o sobrenome daquele que abandona vai em detrimento ao princípio do afeto, ao princípio da relação de família que permeia a pessoa e, sobretudo, acaba sendo uma consequência da própria dignidade da pessoa humana dentro de um contexto de família. Para terminar, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise rápida do seguinte. O senhor reconhece que a formação das carreiras jurídicas, sobretudo de pessoas que compõem arranjos familiares formais, provoca que tipo de produção jurisprudencial a respeito desse tema, dessa questão do abandono afetivo? Quer dizer, ainda se percebe uma resistência muito grande com relação aos avanços no reconhecimento do abandono afetivo. E eu gostaria que o senhor fizesse uma análise muito rápida a respeito disso. De que forma nós contribuímos para esse tipo de resultado jurisprudencial, como o senhor mesmo já falou? Excelência, poderia, por gentileza, repetir pelo menos o começo da pergunta, por gentileza? Eu disse que a produção, né, o reflexo dessa jurisprudência ainda muito refratária a esses formatos e a esses arranjos familiares, e essa questão da responsabilização em reconhecer como dano moral, uma certa resistência ao afeto como um princípio. Eu gostaria que o senhor dissesse de que forma nós que trabalhamos, né, no sistema jurídico, de que forma nós influenciamos isso, já que nós, muitas vezes, pertencemos a arranjos formais de famílias pelo ordenamento brasileiro. Excelência, nós, não só como promotores de justiça, mas, sobretudo, como pessoa, devemos reconhecer a possibilidade de todas as formas de constituição de família que representam a melhor necessidade para a constituição da família. A família é um valor, é uma base, é uma instituição, segundo Maria Helena Diniz, tem efeitos não só patrimoniais, mas uma forma de espalhar os valores inerentes à sociedade e, portanto, é necessário preservar e estimular todas as formas de família que tenham como base apenas a questão da afetividade, não relações, figuras relacionadas ao patriarcalismo, Excelência. Então, esse é um aspecto muito importante, justifica, por exemplo, a ampla necessidade em que a sociedade não só reconheça no plano legal, mas também no plano fático, o reconhecimento de casais homoafetivos que tratam seus filhos adotivos com muito mais amor e carinho, divergência em relação a outras formas de famílias tradicionais. Então, é esse o aspecto mais relevante que devemos preservar na nossa sociedade, o aspecto do afeto, Excelência. Muito obrigada, doutor. Eu estou satisfeita. Passo a palavra aos representantes da OAB. Doutor Daniel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Excelência. O senhor me ouve bem? Pode tomar sua água tranquilo. Perfeitamente, Excelência. Tá joia. Eu cumprimento inicialmente o presidente em exercício, doutor Geraldo, os secretários, doutor João Medeiros, doutora Cátia Suzane, meu colega doutor Beraldo e demais colegas que nos acompanham
virtualmente, público presente, público que está nos acompanhando remotamente, também meu cordial e respeitoso boa tarde. Doutor Daniel, nós iremos arguí-lo sobre recurso especial e recurso extraordinário, ok? E a primeira pergunta que lhe faço é, de acordo com a jurisprudência do STJ, seria possível, ainda que a título de pré-questionamento, fazer questionamento de matéria constitucional no recurso especial? Se precisar, eu repito a pergunta. Por favor, excelência. De acordo com a jurisprudência do STJ, seria possível, ainda que a título de pré-questionamento, fazer questionamento de matéria constitucional no recurso especial? Excelência, pelo que me recordo, a jurisprudência determina que, havendo questões relacionadas a aspectos constitucionais, que a parte, então, interponha conjuntamente, dentro do prazo de 15 dias, tanto recurso especial quanto recurso extraordinário. O pré-questionamento ele deve estar relacionado a aspectos do recurso especial. E, inclusive, se houver uma necessidade anterior de análise constitucional, pode o Superior Tribunal de Justiça remeter os autos ao STF, e aí caberá ao STF, então, decidir se é o caso ou não de apreciar de forma preliminar essa questão ou remeter novamente ao STJ para que julgue as matérias relacionadas à sua competência. Ok. Doutor Daniel, o que pode ser compreendido por pré-questionamento ficto e se tal instituto é admitido no âmbito do STJ para conhecimento do recurso especial? E também só me responda assim, para caso o recorrente argua o pré-questionamento ficto, o que ele tem que demonstrar? Certo, excelência. Para demonstrar o enfrentamento da questão relacionada a esse recurso de fundamentação vinculada, é necessário estimular o órgão adquém a resolver essa questão por meio de embargos de declaração, posição de embargos de declaração, e de acordo com o Código de 2015, diversamente do de 73, já há a previsão da figura do pré-questionamento implícito. Então, uma vez a parte tenha estimulado o tribunal adquém a resolver, de fato, enfrentar a questão de natureza federal, violação à lei federal, por exemplo, já estará pré-questionado de forma implícita e, portanto, configurado o requisito exigido pelo Superior Tribunal de Justiça. Uhum. Na minha pergunta, eu lhe perguntei sobre pré-questionamento ficto, e você me responde pré-questionamento implícito. Você entende que é a mesma coisa? Que a pergunta foi, o que pode ser compreendido por pré-questionamento ficto? Aí você me respondeu que, em tese, deu a entender que talvez você compreende que é a mesma coisa. Seria a mesma coisa? Excelência, não me recordo, não me ocorre nesse momento essa particularidade. Ok, sem nenhum problema. Doutor Daniel, por fim, eu lhe pergunto, é possível a interposição do recurso especial antes da publicação do ED que tinha como escopo fazer o pré-questionamento? Excelência, o Código Processual de 2015 afastou o que se reconhecia como jurisprudência defensiva, o reconhecimento do não conhecimento em razão da interposição prematura. Ocorre que a situação do embargos é necessária justamente para a configuração do pré-questionamento, ou ao menos pré-questionamento implícito, caso não haja manifestação do tribunal adquém. Então, nesse caso, não se trata de afastar o conhecimento por ser prematura, mas sim por não estar preenchido o requisito relacionado ao pré-questionamento. Ok, doutor Daniel, eu agradeço as suas respostas e passo a palavra ao meu colega, doutor Leonardo Beraldo, sem antes desejar-lhe boa sorte no correr do concurso. Muito obrigado. Muito obrigado, excelência. Pode tomar sua água com calma, senhor. Obrigado, excelência. Vamos lá. Eu vou te fazer duas perguntas, tá? Antes, eu só quero cumprimentar todos os envolvidos nesse concurso, na pessoa do presidente interino
desse concurso, o doutor Geraldo, meu colega, inclusive meu colega aqui de grupo temático. Tá? Na pessoa de Sua Excelência, eu cumprimento todos os envolvidos. Então, boa tarde, Daniel. Vou te fazer duas perguntas. A primeira, a decisão proferida em recurso especial repetitivo vincula os tribunais de justiça? Fundamente. Sim, Excelência. Essa é uma das bases a qual está ancorado o Código Processual de 2015, a força dos precedentes obrigatórios, enunciados sobretudo no artigo 926 do Código, em que determina que a jurisprudência ela seja uniforme, estável e coerente. Então, portanto, há previsão expressa no Código de Processo Civil, necessitando que os tribunais adquirem, observem os precedentes. Então, se, por exemplo, uma das hipóteses, Excelência, um dos recursos estiver sobrestado na presidência do tribunal, o presidente irá, havendo já o repetitivo sendo julgado, ele remeterá os autos ao relator da apelação, se for o caso, determinando um novo julgamento, observando o que foi estabelecido, a ratio decidendi no recurso repetitivo. E isso se incide também aos juízes de primeiro grau. Agora, está escrito no CPC que vincula? Ou isso que você acabou de me falar é uma interpretação sua? É uma interpretação com relação à expressão que o Código de Processo Civil, no tocante à palavra observarão, salvo engano. Então, vincula no aspecto de dar a segurança jurídica relacionada às decisões jurisprudenciais, Excelência, essa questão da uniformização. O que não impede dos juízes, sobretudo na sua independência funcional, deve analisar concretamente a possibilidade do distinguish. Então, a análise, no caso, para ver se a ratio decidente se aplica ou não naquele caso concreto e afastar a força do precedente. Estou satisfeito. Obrigado, Daniel. Segunda e última pergunta, Daniel. Dentro do contexto do recurso especial, eu quero que você me diga o que é cotejo analítico. Excelência, uma das hipóteses de interposição do recurso especial é a constatação da divergência na jurisprudência nos tribunais superiores. Então, o cotejo analítico, ele demanda do operador de direito, da parte, do advogado, lastrear o seu recurso, juntar os dois acórdãos em que ele tende que haja divergência e estabelecer de forma analítica, fundamentada, qual de fato é a divergência entre as turmas relacionadas à questão federal que deva ser resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça. Não havendo cotejo analítico, o Superior Tribunal de Justiça não conhece do recurso. Está ótimo. Obrigado, Daniel. Eu devolvo a palavra ao nosso presidente. Obrigado. Geraldo. Boa tarde, doutor Geraldo. Presidente. Doutor Geraldo? Sim. Por gentileza, passamos então a palavra aos representantes do grupo temático 4. Doutor Antônio Joaquim, doutora Célia e doutor Leonardo Castro Maia, por gentileza. Doutor Geraldo, só pedir, enfim, é isso mesmo. Doutor Antônio Joaquim parece que vai examinar remotamente, não é isso? Sim, eu já estou pronto, vou então iniciar daqui. Ok, só aguardar a doutora Célia. Boa tarde, doutor e doutor Leonardo tomarem seus lugares. Sejam bem-vindos. Uma boa tarde a todos, cumprimento a todos e em especial ao doutor Daniel. Boa tarde, doutor Daniel. Boa tarde, Excelência. Eu vou lhe pedir que faça a leitura do ponto Direito Material Coletivo, por favor. Ponto número 1, biomas do Cerrado, proteção de veredas. Então, nosso ponto são os biomas do Cerrado, a proteção das veredas. Conforme tenho sempre dito, nessa fase nós não nos preocupamos com memorização
E as provas, eu acredito que o senhor está acompanhando as provas, os temas do direito material coletivo têm sido temas transversais. E esse é um tema já recorrente, que nós já trabalhamos com ele na segunda etapa. Então, aqui a gente, de forma transversal, trabalha com a Constituição, com a função social da propriedade, a questão das servidões, o impacto nos recursos hídricos, a questão florestal, a responsabilidade ambiental, questões ligadas a patrimônio histórico e cultural, patrimônio paisagístico, enfim. É uma questão aqui também transversal, né? E é com essa visão que gostaríamos de ouvi-lo. Eu vou fazer 3 perguntas e as 2 primeiras mais teóricas e a terceira prática. Então, a primeira questão são alguns conceitos básicos ligados ao tema. Eu gostaria que o senhor nos dissesse o que é uma APP, uma área de preservação permanente, e qual é a sua função. Excelência, a área de preservação permanente é uma das formas de espaço territorialmente protegido, que é um comando, um mandamento constitucional previsto na Constituição Federal para que o poder público proteja áreas de sensibilidade, sobretudo nos aspectos de flora e fauna e também no aspecto próprio da pessoa humana. As áreas de preservação permanente estão previstas no Código Florestal. Elas podem ser vinculadas àquelas previstas no artigo 4º do Código Florestal, salvo engano, e estabelecem situações relacionadas a limitações administrativas, em que a propriedade deverá observar as necessidades, as proteções ambientais estipuladas pelo Código Florestal. Por exemplo, em relação à função? A função da APP é garantir a proteção, sobretudo no princípio da proteção integral ao meio ambiente, nas áreas mais sensíveis relacionadas a aspectos de recursos naturais. E dentro dessa mesma questão, o que seria uma vereda? Excelência, a vereda é uma dessas formas de áreas de preservação permanente previstas expressamente no Código Florestal, e ela é um reconhecimento da natureza singular, especialmente na região do Cerrado. Eu gostaria que o senhor nos descrevesse o regime jurídico de proteção das veredas. Excelência, não me recordo especificamente do regime de proteção. O que me recordo, o que me ocorre no momento, são limitações relacionadas à supressão de vegetação, as limitações em raio de proteção também é um denominador comum em diversas APPs previstas no Código Florestal, mas não me ocorre no momento as singularidades relacionadas a veredas, Excelência. Pode ser de maneira geral o regime de proteção das áreas de preservação permanente. Excelência, as áreas de preservação permanente têm uma proteção singular, embora o Código Florestal admite a supressão de vegetação, o exercício de atividade econômica, a instalação de infraestrutura em situações excepcionais envolvendo utilidade pública ou até mesmo aspectos relacionados a interesse social. É permitido o acesso a áreas de preservação permanente?
Excelência, de modo geral, as áreas de preservação permanente não têm uma proibição de acesso. Inclusive, para fins turísticos, há diversas áreas de preservação permanente que têm um reconhecimento, inclusive patrimônio cultural, como Vossa Excelência destacou, a questão da transversalidade. Questões relacionadas à proibição de acesso estão mais relacionadas às unidades de conservação integral, em que há uma notória, sensível demanda pela proteção e, portanto, não admite o acesso humano. Uma última questão, agora aqui de caráter bem prático. O senhor, como promotor de justiça em uma comarca na qual existem muitas veredas, é instado a promover a proteção dessas áreas de preservação permanente. Apresente, então, um plano de ação. O que é que o senhor faria para poder promover a proteção das veredas na sua comarca? Excelência, num primeiro momento, é necessário dar publicidade aos aspectos relacionados à proteção das veredas. Então, é necessário, dentro do princípio da coparticipação, trazer todos os atores da sociedade, por meio, inclusive, até de audiências públicas, demonstrando a necessidade de proteção das veredas, que são a identidade do cerrado, expedir recomendação, caso haja aspectos relacionados à violação da proteção às veredas e, ao final, se não houver uma proteção da qual demanda essa área de preservação permanente, tomar as medidas cabíveis, sobretudo por meio do ajuizamento de ação civil pública, dentro de um aspecto principal que é com relação à prevenção. Então, buscar, através de tutela inibitória, que se evite, num primeiro momento, a supressão da vegetação e dentro de um aspecto de uma obrigação de não fazer. Então, são esses os aspectos gerais que, numa promotoria, entendo que seriam necessários observar, Excelência. Eu agradeço e passo a palavra à doutora Célia Beatriz para o prosseguimento da inquirição. Muito obrigado. Muito obrigado, Excelência. Obrigada, doutor Antônio Joaquim. Gostaria de mais uma vez cumprimentar todos que estão envolvidos na realização de mais essa etapa do 57º concurso para ingresso na carreira do Ministério Público de Minas Gerais, na pessoa do presidente do concurso, o doutor Geraldo. Boa tarde aos que estão aqui, aos que nos assistem e aos que nos assistem de forma virtual também. Uma boa tarde especial ao doutor Daniel, ok? O senhor viu o ponto de direito processual coletivo, tutela processual coletiva, no Código de Defesa do Consumidor, ação coletiva para reparação de danos a direitos individuais homogêneos. Vamos lá? Boa tarde, Excelência. Doutor Daniel, o senhor entende que é correta a afirmação no sentido de que a sentença genérica prevista no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor é, em princípio, uma sentença sem força executiva própria? A princípio, sim, Excelência, porque nas lições de Teori Zavascki, a sentença genérica ela estabelece apenas, então, somente o núcleo, a heterogeneidade relacionadas à obrigação, à condenação, eventualmente imposta na sentença condenatória. Então, nessa sentença genérica, se estabelecerá a condição de réu que demanda a reparação do dano, a extensão, a forma da qual será o provimento, a prestação jurisdicional, seja uma obrigação de fazer uma condenação, mas não haverá, nesse momento, o quantum debeatur, a extensão do dano, a qual caberá as respectivas pessoas, os indivíduos que estão individualmente lesados, que deverão realizar a liquidação e a execução
dessa sentença genérica, destacando o núcleo de homogeneidade estabelecido pela sentença genérica e trazendo como fundamentação a sua condição própria de vítima e a extensão do dano a ela. E aí, então, haverá o reconhecimento da liquidez do título executivo formalizado em relação a esse indivíduo. Muito bem. E, doutor Daniel, quais os requisitos necessários para que uma associação tenha legitimidade ativa para promover ação civil pública em defesa de direito do consumidor? Excelência, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a associação precisa estar constituída pelo menos no prazo de um ano do ajuizamento da ação e deve ter como objeto social o direito ao qual se busca a tutela na ação civil pública. Dessa forma, se reconhece a representatividade adequada para a associação ser um ente legitimante na ação civil pública. Há necessidade de autorização expressa dos associados? Obrigado, Excelência. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, fazendo a interpretação no artigo 5º da Constituição Federal, exige essa autorização dos associados. Embora o Código de Defesa do Consumidor, especificamente na tutela de direito do consumidor, não prevê essa necessidade de autorização. E aí, então, há uma celeuma relacionada na doutrina com relação à necessidade de autorização expressa. Essa autorização expressa, inclusive, para ajuizamento de ações coletivas? A autorização expressa, inclusive, nas ações civis coletivas, Excelência. Doutor Daniel, no curso de uma ação coletiva de consumo, com a demanda já estabilizada, a associação autora foi dissolvida, sendo que outra associação pretendeu assumir o polo ativo. Aberta a vista para o réu, ele alegou que a extinção legal de associação legitimada não faz parte do rol taxativo de hipóteses que autorizam a associação processual, que seria desistência e abandono. Os autos são encaminhados ao Ministério Público, eu queria saber qual seria seu parecer. Excelência, de acordo com o entendimento jurisprudencial, não é possível uma associação substituir a outra exatamente na necessidade da autorização expressa. Essa nova associação não teria autorização dos associados da outra associação para prosseguir na demanda. O Ministério Público, recebendo os autos desse processo, deverá analisar se é caso, dentro do princípio da disposição motivada, se há de fato um interesse a ser tutelado na ação e, portanto, assumir o polo ativo dessa ação promovida pela associação. Para a gente finalizar, é possível que, nos autos de uma ação civil pública de consumo, o autor coletivo entabule acordo reconhecendo a improcedência do pedido inicial? Excelência, poderia repetir, por gentileza? Vamos lá. Se é possível que, nos autos de uma ação civil pública de consumo, o autor coletivo entabule um acordo reconhecendo a improcedência do pedido inicial. Excelência, se se tratar de direitos de natureza indisponível, não é possível o ente legitimado dispor materialmente desse direito. Se houver uma desistência fundamentada na celebração de um acordo extrajudicial, se for um órgão público, um termo de ajustamento de conduta, em que as partes debateram de forma mais profunda os aspectos relacionados à proteção daquele direito, sobretudo com relação a prazo, a formas de proteção. Então, nesse caso, é possível a desistência, mas não é possível que essa desistência seja infundada sem uma outra forma de proteção aos direitos envolvidos. Muito obrigada. O doutor Leonardo vai continuar com a inquirição. Boa sorte. Muito obrigado, Excelência. Boa tarde. Aproveito também para cumprimentar todos os integrantes da banca e todos os colaboradores do concurso, na pessoa do nosso presidente, doutor Geraldo. Boa tarde, doutor Daniel. Boa tarde, Excelência. Doutor Daniel, o senhor saberia informar quais são as situações nas quais devem ser suspensas as ações consumeristas individuais em razão da tramitação de uma ação coletiva? Excelência, a suspensão das ações individuais, elas podem ser, após o conhecimento do trâmite da ação civil pública manifestada pelas partes, pelos indivíduos de forma voluntária, mas também há o reconhecimento, e sobretudo pelo Superior Tribunal de Justiça, do sobrestamento dessa ação imposta por decisão judicial.
Inclusive, esse é um espírito que está relacionado às próprias... embora o microsistema coletivo ele empresta apenas questões acessórias relativas ao processo civil individual, no Código de Processo Civil de 2015 há a possibilidade de sobrestamento de ações individuais por decisão judicial em razão de repetitivos e, portanto, há também a possibilidade da suspensão, ainda que a parte não se interesse por aguardar o trâmite da ação civil pública. O que se reconhece é que o direito da ação é exercido no momento da propositura, mas haverá um interesse público no sobrestamento, sobretudo pela segurança jurídica, envolvendo a questão que decisões judiciais façam essa suspensão do processo. Uhum. Ok. E como se dá a repercussão da decisão coletiva no caso individual? Ela depende de algum comportamento do autor individual? Excelência, no direito brasileiro, a parte deve manifestar expressamente o opt-in, que seria adentrar, participar de forma como litisconsórcio na ação civil pública, e aí seguirá a sorte, o provimento ou não da ação civil pública repercutirá na sua ação individual. O opt-out, no Brasil, ele é presumido, ele é implícito. Então, não havendo manifestação da parte, ela não estará incidindo os efeitos da coisa julgada, salvo no caso de procedência da ação, em que ocorrerá a ocorrência do segundo evento litis, ela se valerá dessa procedência da ação, Excelência. Ok, obrigado. Obrigado. Boa sorte. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, Excelência. Muito obrigado, doutor Leonardo. Na sequência, temos a participação do grupo temático número 1. E assim, o doutor Marcos Pereira, doutor Renato Franco e doutor Fábio Reis continuarão com a inquirição. Por gentileza. Boa tarde, Excelência. E assim que estiverem prontos, por gentileza, podem começar as arguições, os representantes do grupo temático número 1, pelo prazo regulamentar. Muito obrigado. Só um instantinho, presidente. O doutor Marcos Coutinho? Não sei, mas deve estar chegando. Podemos começar, presidente? Enquanto o doutor Marcos se desloca, já estamos aqui com o doutor Renato e o doutor Fábio. Ah, sim, por gentileza, perfeitamente, a gente já pode começar. Por favor, doutor Renato. Boa tarde, senhor presidente, senhor secretário, senhora subsecretária. Boa tarde, doutor. Começaremos com direito constitucional. E, de acordo com o ponto sorteado, ficou processo legislativo, ok? Podemos começar? Vamos lá, Excelência. Primeira questão, então. Em qual casa do Congresso Nacional, em regra, inicia-se a tramitação de um projeto de lei? Por quê? Excelência, via de regra, se inicia o processo legislativo na Câmara dos Deputados, uma vez que você conhece que essa casa do Congresso, ela representa o povo. Então, dentro do contexto do artigo 1º, parágrafo único, em que todo poder emana do povo, o órgão mais próximo, a casa mais próxima do povo é a Câmara dos Deputados. Então, portanto, este é um fundamento que justifica o início do processo legislativo em diversas situações, como a iniciativa popular, a iniciativa do presidente da República. Nesses casos, haverá o início pela Câmara. É isso aí. Segunda, as espécies normativas previstas no artigo 59 da Constituição são vinculantes para todas as entidades federadas ou cada uma pode criar a sua? Se o senhor não se lembra, eu vou relembrá-lo.
O artigo 59 é que prevê emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo, as espécies normativas, né? Excelência, há a possibilidade, há necessidade de se observar o princípio da simetria dentro do contexto do Estado. Então, já se discutiu, já houve enfrentamento pelo Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de existir medidas provisórias. Isso não é um questionamento. Houve a aplicação do princípio da simetria na possibilidade de medidas provisórias decretadas pelo governador do Estado. Então, se observa o princípio da simetria dentro do processo legislativo. Ok. Uma última questão. O que é iniciativa reservada do processo legislativo, né? Do que nós estamos falando, né? Excelência, a iniciativa reservada, ela estabelece os órgãos dentro da preponderância do interesse, qual órgão que irá iniciar o processo legislativo. O exemplo que havia mencionado, o presidente da República, ele terá iniciativa de lei para tratar de questões relacionadas, por exemplo, às Forças Armadas, a iniciativa do Supremo Tribunal Federal para estabelecer questões relativas à organização do Judiciário. E são essas que me recordo no momento, Excelência. Um detalhezinho, uma subdivisão. Essa iniciativa reservada, se a iniciativa daquela matéria é reservada ao presidente da República, por exemplo, pode a Câmara dos Deputados começar esse projeto de lei? Ou seja, em outras palavras, a iniciativa reservada é obrigatória a sua observância? Sim, Excelência. Há necessidade de observância da iniciativa reservada, muito embora é possível, dentro da legitimidade do Congresso, a possibilidade de adentrar numa questão que esteja dentro da Constituição e, portanto, iniciar um processo legislativo relacionado às emendas constitucionais. Esse foi um enfrentamento pelo Supremo Tribunal Federal que admite uma iniciativa de emenda constitucional relacionada a uma matéria que é de iniciativa reservada ao presidente da República, mas não há essa proibição relacionada ao controle, à possibilidade do poder reformador. Ok, muito obrigado, doutor. Vou passar a palavra ao doutor Marcos. Obrigado, Excelência. Daniel, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? No sorteio dos pontos, da divisão do nosso grupo temático 1, coube a minha inquirição sobre atos administrativos e atividade administrativa. Confere? Confiro, Excelência. Serão 4 perguntas objetivas, né, no contexto da celeridade dessa etapa. Primeira delas, os elementos do ato administrativo são positivados em lei? Quais são os elementos dos atos administrativos? Os elementos dos atos administrativos ou pressupostos de validade, como uma parcela da doutrina denomina, trata da competência, da finalidade, do motivo, e do objeto. Esses são os requisitos de validade do pressuposto. Excelência, poderia repetir o começo da pergunta? Posso. Eu vou ler a pergunta, inclusive a subpergunta, tá? Primeira parte, os elementos do ato administrativo são positivados em lei? Quais são eles? Excelência, todos esses elementos que haviam mencionado estão previstos na lei. A observância deles adentra ao aspecto da validade, a própria existência do ato administrativo, e há uma distinção de forma acadêmica na doutrina com relação aos atos administrativos discricionários e vinculados. Os atos administrativos vinculados... Basta expor os elementos e informar tá certo. O ato normativo que trouxe, né, isso, Excelência, a positivação dos elementos. Exatamente, Excelência. Pode. E aí, então, especialmente nos atos discricionários, a lei
permite uma abertura ao agente público no tocante aos últimos 2 atos, que é em relação ao motivo e objeto, dentro da oportunidade de conveniência da administração pública. Bem. E qual é a lei que traz a positivação dos elementos dos atos administrativos? Excelência, a lei que é muito utilizada no direito administrativo é a ação popular. Tá. Segunda questão. Na medida em que o intérprete, isso é uma afirmação, o início é uma afirmação. Na medida em que o intérprete e o texto normativo não mais se encaixam integralmente na estrutura sujeito-objeto, ou seja, na medida em que o paradigma da subsunção dos fatos aos tipos normativos sofre temperamentos, não possuindo exatidão, como o candidato abordaria a questão relativa a poder discricionário e ato vinculado na atualidade? Ou seja, essa classificação antiga, ela persiste com os mesmos matizes atualmente? Não, Excelência. A doutrina contemporânea, ela faz uma crítica a esta separação estanque relacionada aos atos administrativos vinculados e discricionários, exatamente, como Vossa Excelência mencionou, ao valor semântico das normas que estipulam os atos administrativos, que são interpretados pelo operador de direito, não só nos atos vinculados, mas não só nos atos discricionários, mas também nos atos vinculados. Então, há uma abertura à interpretação de forma que essa distinção acaba perdendo importância na prática. Terceira questão. Em que consiste a autoexecutoriedade dos atos administrativos? Todo ato administrativo possui esse atributo? Justifique. Excelência, pode repetir a primeira parte, só a primeira parte. Em que consiste a característica da autoexecutoriedade dos atos administrativos? Todos os atos administrativos possuem esse atributo? Obrigado, Excelência. A autoexecutoriedade permite que o agente público, a administração pública, pelos seus próprios meios, façam valer os seus atos administrativos. Então, possibilidade de embargo de uma obra que não esteja observando uma limitação administrativa sem a necessidade de recorrer ao judiciário. Não são todos os atos administrativos que têm essa característica, como, por exemplo, a licença, os alvarás, eles não têm essa característica inerente ao ato executório, e com relação a aspectos relacionados a interesse na demanda judicial, uma ressalva que coloco são as execuções fiscais. Esse é um exemplo em que a autoexecutoriedade não é possível. A Fazenda Pública deverá executar um tributo por meio, constituindo uma CDA, então ajuizando uma execução fiscal. Para finalizarmos, a autotutela administrativa se implementa ex officio em toda a sua plenitude, à luz do direito administrativo atual? Excelência, a autotutela, ela possibilita o controle de legalidade, de acordo com súmula do Supremo Tribunal Federal, e também aspectos relacionados à discricionariedade com relação à revogação. Então, nesse aspecto, não é necessário demandar o judiciário para reconhecer a ilegalidade de um ato emanado da própria administração pública. Então, a autotutela ela tem uma amplitude, uma abrangência que possibilita, dentro dos aspectos relacionados ao ato administrativo, o não exercício, a não demanda no judicial com relação à legalidade dos atos. E ela se implementa em toda a sua plenitude atualmente?
algumas situações, esses fatos descritos são contornados por outras circunstâncias. Excelência, a autotutela ela demanda um controle também de outros órgãos e é possível demandar no judiciário questões relativas a interesses particulares, havendo uma inércia com relação a eventual ato administrativo ilegal. Então, a autotutela não é um instrumento que, de forma integral, possibilita a concretização dos princípios relacionados à administração pública. Eu agradeço, desejo muito boa sorte. Muito obrigado, excelência. Sucesso. Dando sequência... Presidente, só falta um ainda aqui, ó. Ah, desculpe, doutor Flávio, desculpe. Sem problema. Doutor Daniel, vamos lá. Boa tarde, excelência. O tema que foi sorteado para o senhor foi democracia representativa, propaganda eleitoral, fake news, liberdade artística, repercussão na esfera penal, iniciativa e presidência do procedimento investigativo, investigação judicial eleitoral e efeitos da decisão judicial na AIGE, correto? Correto, excelência. São perguntas que têm a ver com direito eleitoral, como o senhor muito pôde perceber, e certamente serão questões muito presenciais e que serão notadas na sua atuação nas comarcas, sobretudo nesse ano de eleição, e nós esperamos que o senhor já esteja na sua comarca ainda este ano. Primeira pergunta é aquela pergunta de $1 milhão que se faz hoje. A criação e difusão de fake news em mídias sociais durante o período eleitoral constitui algum tipo de infração eleitoral? Sim, excelência. A utilização das propagandas eleitorais, as divulgações de fake news possibilitam o ajuizamento de ações que envolvam aí o reconhecimento de um excesso de um poder político, um poder econômico relacionado à discrepância entre um candidato que tem um poder, um aparato melhor para disseminar inverdades no processo eleitoral e acabando de violar a equidade, a igualdade que deve demandar um processo eleitoral, excelência. Perfeito. O senhor falou abuso de poder político e abuso de poder econômico. Em qual das duas situações se enquadraria essa utilização de fake news? Excelência, entendo que se trata de um abuso econômico, pois as fake news, elas não, evidentemente, o candidato ele não presta as contas de fake news, então há aí um aparato informal para a utilização das fake news, o que acaba trazendo um notório desequilíbrio no processo eleitoral. Ótimo. Com relação a esse tipo de abuso de poder econômico, como o senhor respondeu, qual seria o instrumento processual, que tipo de ação judicial eleitoral seria apropriada neste caso? Excelência, há diversas ações previstas tanto no Código Eleitoral como na Lei de Eleições e até mesmo na Constituição Federal. Se o candidato já estiver com a expedição do seu diploma, reconhecendo que se trata de um poder econômico, a utilização de um poder econômico, é possível o ajuizamento da ação de investigação, AIG, a ação de investigação da Justiça Eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral, prevista na Constituição, que tem um prazo de 15 dias após a expedição, segue sob sigilo, entre outros aspectos ali previstos. A pergunta seguinte tem a ver com a AIG, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral. É possível a cassação do registro de candidatura e, consequentemente, do diploma através de AIG após a diplomação dos candidatos eleitos? Sim, excelência. Esse é um dos fundamentos para a utilização da AIG, que tem natureza constitucional e, portanto, possibilita a cassação do diploma de acordo com a Constituição Federal. Perfeito. Agora, uma outra pergunta muito atual. Nós estamos falando de fake news.
é possível a instauração de inquérito policial de ofício pelo Poder Judiciário, sem a intervenção do Ministério Público, para a investigação de crimes de qualquer natureza, inclusive de natureza eleitoral? Não, Excelência. Essa questão ela se admitia antes pelo Superior Tribunal Eleitoral, mas hoje se reconhece, principalmente no contexto que estamos pós-Lei 13.964, a necessidade de observar o sistema acusatório, inclusive na Justiça Eleitoral. Então, portanto, o titular, quem pode representar, requisitar a investigação é o Ministério Público Eleitoral e terá a autoridade policial presidindo esse inquérito. E a última pergunta, também bem objetiva: as provas eventualmente produzidas em um inquérito policial que investiga crimes eleitorais, essas provas podem ser utilizadas em uma AIG, já em tramitação, já proposta? Sim, Excelência. Essa questão ela pode ser trazida como uma prova emprestada, mas demandará o exercício do contraditório para o seu ingresso como prova nesta ação. Perfeito, doutor Daniel. Muito obrigado pelas respostas. Lhe desejo sorte na continuidade do certame. Doutor Geraldo, agora sim a palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Muito obrigado, doutor Fábio. Nós agradecemos, então, a participação dos representantes do Grupo Temático 1 e imediatamente pedimos aos representantes do Grupo Temático 2 que assumam as suas posições e que dê andamento à arguição. Então, na sequência, teremos a participação da doutora Maria Fernanda e do doutor André Ubaldino, representantes aí do grupo temático ligado ao direito penal e processual penal. Boa tarde, doutor Geraldo. Posso começar? Perfeitamente, doutora Maria Fernanda. Boa tarde. Boa tarde. Queria cumprimentar a todos, na pessoa de Vossa Excelência. Boa tarde, doutor Daniel. Boa tarde, Excelência. Então, nosso ponto, direito penal, doutor Daniel, princípios penais fundamentais, teoria da conduta, ação e omissão, aspectos penais da Constituição da República Federativa do Brasil e as leis 11.105 e 12.984. Doutor Daniel, defina o princípio da exteriorização ou materialização do fato e sua abrangência no direito penal brasileiro. Excelência, o princípio da exteriorização, de acordo com a doutrina, está previsto no artigo 31 do Código Penal, no tocante ao reconhecimento da responsabilização da participação, que demandará a exteriorização dentro do intercrimes, o início de atos executórios. O princípio da exteriorização ela estipula que não haverá, via de regra, a punição, a pretensão punitiva, enquanto a prática delituosa estiver na mente do agente. Deverá, então, exteriorizar, praticar atos preparatórios, atos executórios, e então haverá a pretensão punitiva. Sim, doutor. Então, vamos para a próxima. Explique as teorias que definem a relação entre a tipicidade e a antijuridicidade. Excelência, no primeiro momento, o entendimento que se prevalece na doutrina é que o Código Penal adota o princípio da indiciariedade. Então, o tipo penal ele é um indício de ilicitude. Então, caberá o ônus do réu em trazer aos autos ao menos uma prova semiplena de excludentes de ilicitude para afastar o reconhecimento do tipo injusto. O tipo injusto que já é uma questão relativa a outra corrente. Mas, então, essa é adotada pelo Código Penal. Há uma corrente que reconhece a independência total entre a tipicidade e a antijuridicidade. Há, como mencionei, uma outra teoria que reconhece que tanto a tipicidade e a ilicitude elas integram um tipo do injusto, então elas devem ser analisadas dentro do mesmo contexto. E, por final, também tem a teoria
relativa a aspectos negativos, não me recordo exatamente o nome da teoria, em que haverá a ilicitude, o injusto, ele será produzido a partir do reconhecimento da tipicidade, menos a existência das causas excludentes. O nome tem alguma coisa a ver com... Teoria dos elementos negativos. Isso, obrigado, excelência. O senhor explicou perfeitamente. Tá bom, obrigado. Então, vamos para a próxima, doutor. É possível a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado? Excelência, esse tema ele vem sendo debatido amplamente nos tribunais superiores. Há uma recente decisão, salvo engano, do Superior Tribunal de Justiça, afastando reconhecendo o princípio da insignificância, numa situação, por exemplo, em que a qualificadora é um concurso de pessoas, um casal que entra no supermercado e furta uma demanda de necessidade, é possível reconhecer, em razão do ínfimo valor, a incidência do princípio da insignificância e colocando como uma forma não relevante nesse aspecto a questão relativa ao concurso de pessoas. No entanto, o entendimento que se prevalece, via de regra, a qualificadora, ela demonstra uma situação de afastamento dentro dos vetores estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal a afastar o princípio da insignificância. Então, o Supremo Tribunal Federal reconhece a necessidade de realizar uma análise casuística, até mesmo com relação à reincidência, que é uma das mais fortes a afastar o princípio da insignificância, mas, então, é necessário que o Poder Judiciário analise a questão de forma pormenorizada. Perfeito, doutor. Passamos para a próxima. Por que os crimes omissivos impróprios recebem a denominação de crimes de omissão qualificada? Excelência, essa terminologia, ela se refere ao fato de que se imputa ao agente um crime comissivo. Então, portanto, a pretensão punitiva será maior, portanto, qualificada, a ensejar a pena relacionada ao crime comissivo a partir do estabelecimento desse nexo normativo que possibilita o artigo 13, o parágrafo 2º, essa norma de extensão na imputação de um crime comissivo. Por isso, ela é qualificada e, por essa razão, ela tem uma pena, os crimes omissivos impróprios têm uma pena, evidentemente, maior do que os omissivos próprios. E quais são as hipóteses? Já que o senhor citou o artigo 13, parágrafo 2º, quais são as hipóteses, então? Excelência, o dever legal, o dever jurídico estabelecido tem como previsão o dever legal, a posição de garante, aquele que assume a posição, e a ingerência da norma, a situação em que o sujeito próprio traz uma situação que acaba demandando a necessidade de fazer, não produzir o resultado. Exemplo acadêmico é do exímio nadador que convida um outro a nadar, e aí então ele tem o dever de evitar o resultado morte relacionado ao afogamento do seu colega que não sabe nadar. Quais são as críticas que a doutrina faz aos crimes omissivos impróprios? Excelência, a doutrina critica, sobretudo, sobre o aspecto da legalidade. A forma de imputação indireta de um tipo incriminador, há parcela da doutrina que reconhece a violação ao princípio da legalidade na estipulação de uma adequação típica direta relacionados ao tipo incriminador. No entanto, a constitucionalidade do artigo 13, parágrafo 2º, se mantém atualmente. Não há um questionamento no aspecto jurisprudencial. Perfeito, doutor. Eu estou satisfeita com as suas respostas. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o doutor André Baldino, que vai continuar com a arguição via remota. Muito obrigado, excelência. Boa tarde, doutor Daniel. Boa tarde, excelência. O senhor consegue me ouvir perfeitamente? Perfeitamente. Eu vou lhe fazer algumas perguntas, eventualmente com seus respectivos desdobramentos, e gostaria que o senhor, se porventura não ouvir algum ponto, que o senhor me peça e eu repetirei. Eu farei alusão a textos legais e, quando necessário, vou lê-los também para o senhor, quantas vezes sejam necessárias. E, inclusive, se necessidade houver, promoverei a inversão da minha aspiração quanto às respostas, para que o senhor possa
respondê-las da forma que mais lhe convenha. Ok? Ok, Excelência. Muito bem. Portanto, se eu precisar que repita qualquer trecho, eu estou inteiramente à sua disposição. Eu começo indagando ao senhor o seguinte, só um minutinho, vou precisar da sua paciência, que eu tenho que mudar telas aqui, eu não sou muito hábil nisso. Mas vamos lá. O Código de Processo Penal, doutor Daniel, no título referente à prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, em seu artigo 285, trata do mandado de prisão. Ou seja, ao referir-se à prisão por mandado, o artigo 285 e seu parágrafo único dizem o seguinte, abre aspas, a autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. Repito, a autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. Parágrafo único. O mandado de prisão, A, será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade. B, designará a pessoa que tiver de ser presa por seu nome, alcunha ou sinais característicos. C, mencionará a infração penal que motivar a prisão. D, declarará o valor da fiança arbitrada quando afiançável a infração. E E, será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução. Eu vou repetir o parágrafo único. O mandado de prisão, A, será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade. B, designará a pessoa que tiver de ser presa por seu nome, alcunha ou sinais característicos. C, mencionará a infração penal que motivar a prisão. D, declarará o valor da fiança arbitrada quando afiançável a infração. E E, será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução. Pergunto eu ao senhor, essas disposições relativas aos requisitos do mandado de prisão, elas desafiam presentemente alguma crítica? Há algo que esteja em desacordo com a sistemática atualmente adotada relativamente às prisões por mandado no direito processual penal brasileiro? Excelência, agora com o questionamento, eu poderia pedir para repetir as alíneas? Perfeitamente, perfeitamente. Eu promoverei a leitura agora e outras tantas, se o senhor assim o desejar. Muito obrigado. Artigo 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. Parágrafo único. O mandado de prisão, A, lavrado pelo escrivão e assinado. B, designará a pessoa que tiver que ser presa por seu nome, alcunha ou sinais característicos. C, mencionará a infração penal que motivar a prisão. D, declarará o valor da fiança arbitrada quando afiançável a infração. E E, será dirigido a quem tiver qualidade para dar execução. Excelência, pelo que me recordo, a última linha, ela possibilita, essa última linha, ela não demanda uma observância rigorosa, uma vez que o agente ele pode estar em uma outra comarca, em uma outra situação, que demandará uma outra autoridade para executar esse mandato. Inclusive, ele pode estar dentro do sistema de informativo dos mandados expedidos. Então, essa última linha, me recordo que pode ser afastada numa situação prática. E com relação às outras alíneas, não me recordo de um questionamento da doutrina da jurisprudência em relação às críticas. Ainda que a doutrina eventualmente não haja feito alguma crítica, se o senhor quiser fazer qualquer uma, estou à sua disposição para ouvir, viu? Mas vamos lá, então, sim, prossigamos. Doutor, o artigo 322 do Código de Processo Penal, ele trata da permissão concedida pelo CPP à autoridade policial para o arbitramento da fiança, nos seguintes termos. Artigo 322.
A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Parágrafo único. Dos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Eu repito o caput, que é o assunto que nos interessa. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos. Sabemos nós que esse artigo que eu acabo de ler, ele tem a redação que lhe foi dada pela Lei 12.403 de 2011. Eu pergunto ao senhor, como a matéria era antes disciplinada e a partir da mudança que se empreendeu, que critérios devem ser observados pela autoridade policial no momento de arbitrar ou não, conforme o caso, a fiança? Se necessário, eu repito a pergunta ou o texto, como lhe convém. Poderá repetir a disposição, Excelência, por gentileza? Perfeitamente. Cientes de que a redação que eu acabo de compartilhar com o senhor data de 2011, com o advento da Lei 12.403, eu pergunto ao senhor como é que essa questão era antes tratada e, desde que passou a ser tratada como é, que critérios devem ser empregados pela autoridade policial para estabelecer se arbitra ou não a fiança? Excelência, a fiança, dentro do contexto das prisões cautelares, permite, inclusive, a possibilidade da liberdade provisória com fiança nas hipóteses previstas. E a autoridade policial deverá analisar, no primeiro momento, se a liberdade provisória ela demandará uma situação de risco à persecução penal. E, portanto, em situações envolvendo situações que demandam a autoridade judiciária, ela demandará a necessidade do requerimento ao Poder Judiciário. Com relação à alteração, eu não me recordo, Excelência. Perfeito. Se o senhor até o final da inquisição se recordar, eu, como lhe disse, aguardo aí que o senhor faça. Ok? Ok, Excelência. E aí chegamos a uma outra indagação, que também se refere à prisão, por óbvio, dado que esse é o nosso assunto, e que diz respeito ao emprego da força. Nós sabemos que no ano de 2008, deu-se a edição entre nós da súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu o seguinte, abre aspas, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Embora seja uma súmula bastante conhecida, eu vou lê-la novamente, embora seja demasiadamente conhecida e longa, eu vou lê-la novamente. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Eu gostaria de indagar do senhor dois aspectos relativos a essa súmula. Primeiro deles, se o senhor poderia nos informar quais foram os fundamentos fáticos que justificaram, que explicaram a adoção entre nós dessa súmula.
Segundo deles, eu gostaria de saber se essa súmula consistiu no direito brasileiro uma inovação. E se em caso negativo, de onde teria nascido a inspiração no direito para essa súmula. Compreendeu as perguntas? Sim, excelente. Por favor, por gentileza, pode repetir a primeira pergunta? Perfeitamente. Eu gostaria de saber se o senhor poderia nos informar quais foram os fundamentos fáticos que explicaram e justificaram a edição pelo Supremo Tribunal Federal dessa súmula. Certo. Esse é o primeiro. Excelência, um fundamento maior que o Supremo Tribunal Federal utilizou, não só nos aspectos relacionados à prisão, no uso de algema, mas até mesmo, conforme o regramento legal atual, dentro do tribunal do júri, questões relacionadas à presunção da inocência. A algema ela é uma forma de restrição da liberdade, inclusive desafia a impetração de habeas corpus, caso haja uma situação de utilização de algema permanente, viola o princípio da presunção de inocência e também aspectos relacionados à dignidade da pessoa humana que é protegido, tem o tratamento relacionado a algemas também, salvo engano, em tratados internacionais e, acho que, salvo engano, a Convenção de Direitos Humanos trata dessa questão, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos e essa situação ela não merece, então, tratamento legal, inclusive possibilitando o reconhecimento de nulidades, inclusive de matéria processual dentro do contexto de tribunal do júri, mas voltando à questão da prisão cautelar, da prisão em flagrante, se não houver os pressupostos previstos na súmula vinculante, então haverá violação ao princípio da dignidade, ao princípio da presunção de inocência, enfim, esses princípios de natureza constitucional. E quanto à segunda parte da indagação que lhe formulei, relativa à origem dessa disposição, seja convencional, seja legal, seja no direito brasileiro mesmo, o senhor teria algo a acrescentar a esse respeito? Excelência, não me recordo da origem desta súmula vinculante. Não me ocorre no momento. Perfeito. Antes de encerrar a inquirição, eu indago se o senhor gostaria de acrescer algo mais às respostas que ofereceu, que sempre é possível que a gente se lembre de algum ponto, né? Sim, Excelência, com relação à primeira pergunta relacionada às exigências expressamente previstas no Código de Processo Penal, aponto aqui a construção jurisprudencial que permitem a prisão em flagrante, né, fora do território, possibilitando que seja realizada a análise da concessão da fiança, da liberdade, o primeiro encaminhamento ao juiz da comarca e, posteriormente, o envio ao juiz competente. São os aspectos relevantes que me recordo no momento, Excelência. Ok, muito obrigado, uma boa tarde, boa sorte para o senhor. Doutor Geraldo, eu concluí a minha inquirição. Obrigado, Excelência. Muito obrigado, doutora Andréa Baldino, doutora Maria Fernanda. Nós agradecemos da mesma forma a participação do doutor Daniel Augusto de Camargo Lima Campos. Agradecemos a participação dele e solicitamos às autoridades que estão presentes no Salão Azul da Procuradoria-Geral de Justiça, especialmente aos doutores João Medeiros e doutora Cátia Araújo, que secretariam este concurso, que tomem as medidas necessárias aí para a transição e para que possamos, dentro das normas sanitárias, receber o próximo candidato, que é o Dr. Caio César Ferreira. Por gentileza, peço que essas providências sejam tomadas. Obrigado, presidente. Vamos agradecer a presença do Dr. Daniel Augusto de Camargo. Boa sorte, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. E pedir que a higienização do ambiente se dê, por gentileza, como tem ocorrido.